Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite e, é claro, muito obrigado pela tua companhia. Você sabe que se não fosse você, não teria motivo para nós estarmos aqui todos os dias no rondoniaovivo.com. E agradeço também pelos teus 6 milhões de acessos. São eles que nos estimulam a continuar todo dia. O Paulo Andreoli à frente desse barco e nós aqui da redação, dos vários setores aqui da empresa, tentando deixar você muito bem informado todos os dias. Muito obrigado mesmo. E hoje, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Em alguns estados é feriado estadual e o pessoal tira para pensar. Muita gente me fala, mas Ivanilson, Dia da Consciência Negra, não tem que ter não, tem que ter Dia da Consciência Humana. Infelizmente, eu tenho que discordar. Tem que ter Dia da Consciência Negra sim também, gente. É um dia para nós pensarmos e refletirmos sobre... Só para você saber, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. E esses resquícios, tem menos de 300 anos isso, e esses resquícios da escravidão estão até hoje impregnados, infelizmente, na nossa sociedade, que muitas vezes não assume o racismo, não assume que é racista, mas faz atitudes racistas. Ah, não, basta, é meritocracia, se os negros se esforçarem vão chegar lá. Como vão chegar? Se quando for aconteceu a Lei Áurea, foram simplesmente, olha, você trabalhou ontem aqui, hoje você não trabalha. Rua. Sabe para onde é que o pessoal foi? Montar favela, morar em cortiços. E essa história vem se repetindo. Basta você analisar várias turmas que se formam em alguns cursos ditos tradicionais e de elite. Quantos negros estão lá? Muito poucos. Hoje que conseguimos que o número de negros e de brancos se equivalesse nas universidades. Só para você ter uma ideia, o homem negro ganha muito menos que o homem branco fazendo a mesma função. E para a mulher negra é dobrado o problema. Então, gente, tem que ter um dia de consciência negra assim, tem que ter cota, são reparações que precisam ser feitas. Muita gente não concorda, fala que não, que tem que ter cota social, mas tem que ter cota de negros também, gente. Nós trabalhamos, construímos esse país e recebemos muito pouco em retorno da riqueza que proporcionamos ao Brasil até hoje. Então, vocês aí, irmãos de cor, um abraço e que a gente reflita que essas desigualdades sociais que infelizmente imperam na nossa sociedade diminuam. Não vai ser um dia de consciência negra que vai resolver, mas com certeza com a atitude de quem comanda, de quem tem o poder da caneta. E nós, é claro, de nos esforçarmos também. Tá certo? Mas hoje eu falo sobre algo muito importante. Estamos aqui na Bacia Amazônica, Rondônia, que não falta é rio aqui nessa região norte do Brasil. E qual a importância desses rios? Esses rios construíram a história, né? Porto Velho surgiu graças ao Rio Madeira. Se não fosse o rio, com certeza a cidade estaria ainda num outro estágio de desenvolvimento. Mas são os rios que contam a história. Dizem que as grandes cidades surgem sempre a partir de um rio. E isso não é de hoje não, é o Rio Nilo no Egito, os rios que cortam os Estados Unidos, os rios que cortam a própria China. Ou seja, o rio conta a história de um povo. E o que nós fazemos para preservar esses rios? O que é feito para trabalhar esse desenvolvimento desses rios? É justamente por esse motivo que eu estou aqui com, o nome dele é grande, hein? Amadeus Hermes Santos Cruz. Sabe quem é ele? Ele é presidente da Sociedade de Hidrovias e Portos do Estado de Rondônia. Esse órgão que a gente ouve falar muito pouco, mas que tem uma importância muito grande para a nossa economia, para o nosso estado. Um estado que esse riozão Madeira aí nos traz e leva muita riqueza, né? Mas que contribui e muito para o desenvolvimento do nosso estado. O senhor Amadeus veio aqui conversar conosco, explicar o trabalho justamente dessa sociedade e da influência desse rio, o que está sendo feito, quais são os planos, quais são as dificuldades, ou seja, tem muita coisa para a gente conversar. Vamos lá conversar com ele? Saber como é que funciona aí a Sociedade de Hidrovias e Portos do Estado de Rondônia? Senhor Amadeus, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Prazer, a gente agradece, né, o convite formulado e está aqui para prestar todos os esclarecimentos, né, cumprimentando a todos esses milhões de ouvintes, né, porque é uma audiência fabulosa ao longo dos tempos, né? Graças a Deus. Então, Amadeus, normalmente, eu, quando começo o meu programa, eu gosto que o meu entrevistado se apresente. E a pergunta é até de praxe. Quem é? No caso, quem é Amadeus Hermes Santos Cruz? A pergunta é fácil, né? É fácil. Eu costumo dizer que eu sou filho
Eu nasci em Porto Velho, eu sou filho de Porto Velho, eu sou neto de Porto Velho, bisneto e tataraneto de porto-velhenses, né? Então, Haja água do Madeira, hein? Haja água do Madeira, né? Então eu sou bacharel, sou advogado, né? Tenho OAB há muitos anos e também sou filiado à FENAGE há 27, 28 anos, né? Que legal. Tem um trabalho espiritual. Eu fui chamado para o ministério com 18 anos, né? Com 19 anos, perdoe, no Amazonas. Fui missionário da Igreja Assembleia de Deus, em 2 localidades do estado do Amazonas. E Deus me mandou para cá e aqui nós começamos também a trabalhamos na Assembleia de Deus. E posteriormente, há 25 anos atrás, eu fundei uma igreja independente que chama-se Luz do Calvário. Então, eu sou essa pessoa, sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho, estou ali desde 92 e fui convidado pelo governador Marco Rocha para compor a equipe numa pasta extremamente importante. E, como você bem falou, desconhecida, né? E a gente quer esclarecer um pouco dessa pasta para os queridos ouvintes que estão aí do outro lado. Tá certo. Então, o que é a Sociedade de Hidrovias e Portos do Estado de Rondônia? A Sociedade de Portos e Hidrovia do Estado de Rondônia, ela é muita coisa em uma só. A abreviação é pequenininha, né? Mas é muita coisa. A palavrinha é outra coisa. Na verdade, ela é uma empresa pública de direito privado, ela é uma estatal do Estado de Rondônia. E essa estatal é uma Secretaria de Estado através do CONSUP, que é um conselho um conselho de Estado. Eu queria dizer que é o único conselho de Estado que o governador não preside, né? Nós somos 6 importantes secretários de Estado, inclusive o chefe da Casa Civil, e eu presido esse conselho. O que na realidade organiza, fiscaliza, planeja toda a atividade portuária em Rondônia e no estado de Rondônia como um todo. E também toda a atividade hidroviária, ou seja, as hidrovias. Qual que é a extensão das hidrovias que cortam o estado de Rondônia hoje? As hidrovias do estado de Rondônia são importantes não somente para Rondônia, é importante para o país como um todo, né? Nós temos a hidrovia Mamoré e Guaporé. Então, é um planejamento de nós unirmos Mamoré, Guaporé e o Rio da Prata, ou seja, através do Paraguai. Então, é um planejamento nosso de conectarmos esses rios. Isso é um grande sonho da América Latina. A América Latina será fatiada de norte a sul, através desse eixo monumental de hidrovias. Isso vai facilitar muito o nosso transporte e esse modal vai baratear o custo das nossas commodities. Nós hoje, né, temos as commodities ainda mais caras que os Estados Unidos, exatamente por questão de logística. Então, caiu a logística, a gente vai vencer. E nós estamos trabalhando na SOF para que toda essa produção de Rondônia, o Acre e noroeste, sul da Amazônia e noroeste de Mato Grosso seja beneficiada pelo fosfato e ureia na Bolívia. Isso baratear os nossos custos aqui em 32%. Ou seja, as nossas commodities, só por trazer a ureia e o fosfato da Bolívia, ela vai ficar mais barata em 32%. E se nós facilitarmos que no intuito que esses modais venham ter, né, sejam mais dinâmicos, mais baratos, mais eficientes, mais modernos, então, obviamente, nós teremos uma competitividade absurdamente alta. E eu quero dizer da importância do rio. Você falou um pouco disso e eu concordo plenamente, mas eu vou além, né? Nós não teríamos Acre se não tivéssemos o rio, né? Foi a moeda de troca que o Barão do Rio Branco utilizou para poder trazer essa faixa de terra do Acre. E, consequentemente, se criou nessa região o território federal de Rondônia, porque a logística proporcionou tudo isso aí. Então, hoje, logística representa para Rondônia, que nós estamos crendo que 30% de tudo que é arrecadado no estado de Rondônia, tudo, vem da logística. Nós temos só uma única empresa, das 45 que estão operando, empresa portuária, eu estou me referindo,
que lança para o estado de Rondônia mais de meio bilhões de reais por ano, uma única empresa, que é a Petrobras. A demanda portuária de Porto Velho, ela é atendida por mais de 1 milhão de caminhões. E o cálculo é muito simples de ser feito, né? Muito simples. Então nós temos 3 regiões portuárias em Porto Velho. Eu não estou falando do estado, estou falando somente de Porto Velho. Nossa preocupação, que é o nosso grande vetor de logística. Então, só Porto Velho nós temos 3 regiões. Temos a região central, nós temos a região do Chuelo e nós temos a região do Belmonte. Cada região, a região central vai do Cainágua a Fogás, onde está inserido o Porto da Cagia, onde está inserido o Porto Organizado de Porto Velho, que é um porto público federal, que emprega só o porto da SOF, que é controlado pela SOF, através da Direx, e eu sou o presidente dessa Direx. Só esse porto ele emprega 850 pessoas direto, só ele. E nós temos 45 unidades gerando direto e empregos indiretos. Você imagine, se nós temos 1,5 milhão de caminhões que vêm para Porto Velho, quantos empregos não são gerados nisso tudo aí? Nós temos em dados oficiais e não oficiais, coletados pela gente, né, 20 milhões de toneladas que passam por Porto Velho. E sem contar isso aí, a gente está exceptuando o nosso carro-chefe. O carro-chefe é os combustíveis. Os nossos portos de Porto Velho abastecem o Acre, abastecem Rondônia, abastecem noroeste do Mato Grosso e o sul da Amazônia de quê? De gás, de cozinha, gás LP, de gasolina, de diesel e emulsão asfáltica, né? Aquele subproduto para a confecção do asfalto. Então, a gente, e é exatamente nesse item aí que é esse item que é nosso carro-chefe, ou seja, combustível é o nosso carro-chefe, é o nosso grande carro-chefe. Samuel, o senhor que é uma pessoa que trabalha com essa questão de hidrovias, eu queria voltar um pouco na história. É certo a gente falar que no Brasil as hidrovias foram esquecidas por algum tempo? Estão ressuscitando exatamente, agora? A BR-319 será aberta, graças a Deus por isso. Mas ela não vai afetar em nada as hidrovias. Ninguém pode competir com as hidrovias, nem trem. Mas por que não deixaram tão desprezado? Que a gente não... Exatamente, porque, isso. Assim, tipo assim, a gente não vê, por exemplo, falar em hidrovia em Brasil. A gente ouve falar agora para a questão de transporte de carga. Mas e de passageiros também não é uma coisa que a gente vê com tanta frequência. Exatamente. Ou não houve investimento em hidrovia, de fato, né? Não houve investimento em hidrovia. Em toda a história, nós só temos uma hidrovia. Eu faço parte da Centenave, de uma Câmara em Brasília. Eu represento lá, nessa Câmara, todos os portos do Brasil, né? E nós estamos tratando de alguns assuntos muito importantes, no caso a hidrovia Paraná-Tietê e Paranapanema, por quem está fazendo esse trabalho lá. E eu tive que votar, eu tive que entender do assunto para votar. E a Câmara é uma Câmara extremamente importante, a Câmara de Estudo Centenário, que ela agrega o DENIT, agrega a ANA, agrega a CNA, a CNT, porque ela é promovida pela CNT em parceria com o DENIT. Mas ela agrega o Ministério da Infraestrutura, então ela agrega todos os setores do governo federal, de área de logística, né? E agrega também a iniciativa privada, os seus representantes, no caso CNA, CNI e CNT, as 3 maiores. Então essa Câmara foi talvez uma das câmaras mais movimentadas de Brasília hoje, e eu fui convidado para representar os portos do Brasil nela, né? Então eu sou o voto que representa os portos nessa estrutura toda aí. Eu sou o 22º voto, o último voto. Mas tem um voto significativo porque nós temos um papel significativo, nós como portos, temos um papel significativo no contexto nacional. Então, hoje, nós estamos estudando exatamente isso. Não há preocupação nenhuma dos portos que se abra para 319. Nenhuma, é zero. É zero. Porque não há o custo do volume
o custo de frete hidroviário é o mais barato do mundo. Ninguém vai, a não ser que seja uma carga de emergência, ninguém vai levar de caminhão para Manaus. Se tem a hidrovia aqui, muito mais barato, em preço insignificante, perto do custo de câmbio. Quer dizer, uma barcaça, você tem uma ideia, você acha que o trem tem muitos vagões, né? Você imagine, uma barcaça nova, ela leva 50 mil toneladas, ou seja, um comboio de barcaça. Ela leva, sabe quanto? A carga de 10 megatrens no Brasil. Uma Ou seja, única. quase 500 caminhões. Ela leva o quê? Não, ela leva mais de 1.000 caminhões. Né? É mais de 1.000. Mais de 1.000 caminhões. Porque um caminhão, ele leva aí 30 toneladas, em média. Então, 50 mil toneladas, estão falando aí de quê? De 1.200, 1.300 caminhões. Uma só, um só comboio. E nós temos vários comboios por mês, né? Assim, vários comboios por mês utilizando. Então, não há, o custo de hidrovias é um custo tão baixo que não pode ser desprezado em momento nenhum. E outra, esse custo pode baixar ainda mais? Pode. Né? Se tudo fosse automatizado dentro de um porto, e é preciso uma estruturação como é feito nos Estados Unidos, esse custo cairia de forma significativa. Aí sim, colocaria o Brasil entre os grandes do mundo. Ou seja, a nossa commodity de grãos, ela estaria tão competitiva no mercado internacional que inviabilizaria em muitos mercados. E esse é o grande salto, nós temos, chamando a atenção das autoridades federais, e nós conseguimos criar uma comissão de defesa dos portos, mista, né, de senadores e deputados em Brasília. Tive agora, semana passada, né, nós falamos com esse pessoal, e lá nós ressaltamos a importância das hidrovias. E por que não conectar Rio, Mamoré, Guaporé, Madeira, Amazonas e oceanos? E isso né, que é o Paraguai e o rio que desemboca no Rio Prata, e conectar esses rios inteiros. Né? Por que não? Qual a dificuldade? Nós temos um espaço muito pequeno, nós temos uma região muito pequena de conectar um com o outro. E drenar o Mamoré não é um trabalho difícil, né? Para uma nação, não. Então, se tiver um projeto de nação, a gente pode criar uma estrada hidroviária de um custo baixíssimo, beneficiando a região do Mato Grosso, beneficiando a região do Mato Grosso do Sul, parte da região de Goiás e todo o Brasil, e especialmente esses países vizinhos que fazem fronteira com a gente. Eu fui procurado, inclusive pelo governo anterior da Bolívia, e agora pelo novo governo, eu estou me reunindo amanhã com eles, com o ministro, com o representante do ministro de Minas e Energia de lá, que é o emissário do presidente da República da Bolívia, a presidenta, né? Ou presidente, não sei como é que são tratados lá. E nós estamos reunidos aqui um grupo de empresários, no hotel já foi decidido, a respeito da abertura de portos. Essa que o presidente Bolsonaro fez um pedido ao governador, e o governador Marco Rocha nos deixou claro, obviamente, à frente disso. Então nós iremos abrir os portos para a Bolívia. Sabe por quê? Porque a Bolívia é um país. É um país que não temos relação. Nós somos fechados. Nós temos o quê? Nós vendemos bugiganga ali na beira do rio, trocamos ali em Guaiará. É o único contato que nós temos. Nós somos fechados para vários países da América do Sul. Agora, né? O narcotráfico não está, né? Você sabe muito disso. Disso aí é livre. Agora, nós estamos fechados totalmente para a Bolívia. E o nosso pensamento é abrir as portas. Isso já vem sendo trabalhado há 8 anos, através de uma mesa de irmandade criada pelo governo de Rondônia, e eu faço parte agora dessa mesa de irmandade, e o principal pedido da Bolívia é que se cumpra o Tratado de Petrópolis, que nós estivemos falando agora há pouco. Ou seja, a Bolívia quer o mar do Atlântico de forma livre, ininterrupta, e que a gente cria as infraestruturas dentro do país, aqui dentro, no estado de Rondônia, para transportar esse produto, especialmente a soja. A Bolívia vai produzir em áreas degradadas, em áreas que se planta coca, né?
algo em torno de 15 milhões de hectares. Eles vão iniciar com 4 milhões e 700 mil e vão, a longo prazo, no longo prazo, vão ampliar até limite de 15 milhões de hectares de soja. Ou seja, tem 45 milhões de soja que não pode subir pela montanha. Ele tem que vir para cá. Né? Ele tem que vir porque inviabilizaria o custo dele. O valor agregado dessa commodity é muito pequeno. Então não tem como subir a montanha para levar a commodity para lá. Então tem que vir para cá. Nessa mesma seara, nós temos aqui o Peru e temos também o Acre, né? Que é um rio complicadíssimo, né? Que tem poucos dias no ano que se pode navegar e, obviamente, todos esses grãos vão vir para cá. Aí nós temos aqui o noroeste do Mato Grosso. E o noroeste do Mato Grosso, nós estamos abrindo um canal de conversações e colocando ele dentro, né, dentro do planejamento de região portuária de Calama, que é o grande pool. Sabe por quê? Porque Calama está a 200 quilômetros do noroeste do Mato Grosso. Ou seja, é melhor entregar lá dentro do porto do que levar para o trem, que é 700 quilômetros. E nós estamos criando essa logística, ou seja, informando aos senadores, informando aos deputados da necessidade de a gente fazer investimentos corretos nessa região. E nós precisamos de asfaltar essas regiões. Nós precisamos de criar as condições para que os empresários façam os investimentos certos. Nós temos dinheiro disponível para abrir os portos. Nós temos 1 bilhão de investimento em Calama. Só falta o projeto? Ora, o projeto nós sabemos que não pode ser de curto prazo. Nós temos todo um estudo ambiental, você sabe muito bem disso, e é necessário fazer, infelizmente. Claro. Nós temos que saber se isso vai afetar alguém. O que nós estamos sabendo é que existe uma estrada, já existe uma picada, a estrada até a 2 de novembro, que é no Rio Machado. Ali nós temos uma ponte em 110 metros, que são uma garganta, a natureza nos proporcionou isso. O rio se fecha, pedra de um lado e pedra de outro, ou seja, uma ponte ali leva 6, 7 milhões para ser feito. E depois nós temos uma estrada que não está em reserva indígena, que não está em floresta nacional, que não está em área devidamente protegida pelo governo federal ou estadual. Então, exatamente nesse trecho, nós vamos tirar do anonimato uma estrada para tirar do anonimato famílias que estão há mais tempo em Rondônia. A colonização mais antiga que se tem notícia em Rondônia é exatamente nessa região que eu estou falando. Os jesuítas entraram nessa região de Calama, no Rio Preto, e fizeram a primeira colonização que se tem notícia no solo de Rondônia. E desde lá nunca parou. Eles migraram para a região onde está Calama agora, ali pertinho do lado, né? E essa região ela está abandonada desde que existe, ou seja, ali há quase 400 anos, né? Então, não tem ligação com a gente, e a gente quer tirar 2 distritos do anonimato, que é o distrito de Demarcação e o distrito de Calama, que são milhares de pessoas que vivem lá e vivem abandonadas, que para chegar a Porto Velho é um dia todinho de barco, isso aqui faria em poucas horas, né? Então lá diminuiria o custo de alimento, a vida como um todo melhoraria para esse pessoal que mora ali. Voltando à questão da hidrovia do Madeira, quais são você fala muito em dragagem, né? Essa dragagem tem que ser feita constantemente, e quais são os outros investimentos que vocês pretendem? Olha, como eu te falei, nasci aqui, eu conheço o Rio Madeira, eu conheço os paus do Rio Madeira, é incrível isso. Eu gosto, eu amo, fui secretário de obra por 5 anos em Humaitá, então eu tive que andar. Teve que conhecer o rio, né? Tudo. O Rio Madeira é indragável, ele é indomável, absolutamente indomável. Eu tenho um vídeo impressionante, se eu quiser eu mando para você. E nesse vídeo, o Rio Madeira, ele cria uma ilha e depois desfaz ela e cria ela maior de novo. Em 40 anos é algo absurdo. Então, o Rio Madeira é o seguinte: no período de inverno não há problema, porque nós temos aí um calado de 14, 17 metros, né? Mas no período seco, nós temos daqui para Calama, é por isso que eu quero jogar o Porto Calama para lá, daqui para lá nós temos 28 obstruções. Coricaco, Papagaio, vários locais, um difícil acesso. E olha bem, meio metro já dificulta totalmente. E meio metro de areia, ele é jogado numa noite. Ou seja, o rio, ele cava e faz túneis à noite do dia.
Então ele está passando e está levando sedimentos, ele está empurrando sedimentos. E em poucas horas já levou um monte de coisa. Mas eu estava passando aqui agorinha. Não, agora não passe mais, porque aqui já está aterrado. Para quem vem de canoa, isso não muda nada. O calado está ali 2 metros, então assim, resolveu o problema. Tá, mas para uma balsa, nós estamos trabalhando no limite. Né? Para uma barcaça, o que a gente faz? A gente diminui dentro da barcaça, a gente está trabalhando no porto, diminui dentro da barcaça a quantidade, a gente leva meia carga. A gente sofre, mas não é só nós. Lá no Mississippi também, nos Estados Unidos, eles sofrem lá, na Índia sofre, todo mundo sofre. E essa sazonalidade das águas é isso para o mundo inteiro, não é só para nós. Né? Não é um fenômeno nosso. Mas ele existe. E no Madeira é o rio mais veloz do mundo. É o rio mais veloz do mundo. Aí embaixo tem 1 quilômetro de largura de um lado. Aqui tem 1,200 metros. É o rio mais veloz do mundo, imenso de água, com um fluxo de água absurdo. Uma velocidade monstruosa. Então o que ele vai fazendo? Ele vai levando tudo. O canal de ontem, de manhã cedo, no outro dia já pode não ser o mesmo. Então como é que a gente vai fazer canal? Eu tenho dito para o DENIT a minha experiência, que a dragagem do Madeira, que levou ao longo desses anos mais de 100 milhões, é enxugar gelo. É fazer nada, sabe, é jogar dinheiro. Era bom jogar para os pobres, dar para os pobres, porque não, sabe, é um dinheiro jogado fora. Porque você hoje tira o sedimento daqui, de noite, tá de novo. O Rio Madeira resolve empurrar ele todinho para cá de volta no outro dia de manhã cedo. Então, é incrível isso. Não vou dizer que é feito totalmente nulo. Não tem o seu significado. Mas é muito pouco próximo daquilo que de fato nós necessitamos. Então, eu acho que nós deveríamos ter uma patrulha de dragagem. O que é uma patrulha de dragagem? É aquele caminhão que tira os rodas do toleiro. Quando o rio à noite resolver trazer uma tromba de areia, de sedimentos, a gente vai ali e faz aquela dragagem pontual, naquele local, naquele momento, naquela hora. Porque o rio não se pode domar. O rio não se pode domar. Agora, a vantagem é que de Calama para baixo, nós temos um rio com um calado no verão muito maior e menos problemas, ou seja, tem problemas muito reduzidos. Então, mesmo com esse fluxo menor, mesmo com essa quantidade de água menor, o Hidrovia do Madeira trabalha o ano inteiro. Não há interrupção. Nós tínhamos interrupção por questão de segurança à noite. Isso a Marinha ela tem feito os avisos de errado, evitando. Mas não temos interrupção. O ano inteiro nós trabalhamos com madeira e o ano inteiro nós exportamos produtos. E uma outra coisa boa é o seguinte, que o verão amazônico, que produz essa seca toda no rio, é exatamente o produto que é aquele período que não se está colhendo nada. Ou seja, a safra praticamente não existe, é inexistente. Então, todas as empresas produtoras, eles projetam para que as exportações sejam exatamente em cima do período de cheia. Ok. Agora, me tira uma dúvida, Samuel. As usinas, o senhor que conhece bem o rio, as usinas do Madeira contribuíram ou dificultaram o trabalho de navegação? Dificultaram, claro, objetivamente. Perfeitamente. Porque, primeiro, aumentaram o fluxo de vazão. E todo mundo está gastando mais combustível. Isso é real. O rio está mais veloz, né? O rio está mais veloz. Já era rápido, né? Já era rápido, o rio está mais veloz e com jatos direcionados em cima daqueles fluxos específicos. Porque a água não é lançada de forma homogênea, né, por inteiro do rio, então ela está especificada em algum canto. Então cria aqueles jatos específicos de rio e eles são mais velozes. E é exatamente em cima de quê? Dos canais. As embarcações estão gastando mais combustível. Então, nesse sentido, piorou sim. Então, isso é notório. Todos os nossos operadores portuários e aqueles que navegam no rio, que têm conhecimento, eles identificaram isso, um gasto maior de combustível. E isso tira um pouco do lucro deles, é uma coisa que de fato eles têm reclamado, mas não se pode ganhar em todas. Agora, quando a gente pensa em portos, eu queria que o senhor fosse mais, falou o exemplo de uma empresa, quanto que ela rende para o Estado, quanto que ela paga de imposto.
Quantas empresas estão atuando nessa região portuária nossa aqui e quanto que elas arrecadam? Por exemplo, nós trabalhamos com 12 empresas na SOF. Nós trabalhamos lá, nós temos vários operadores. Os portos podem ter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 empresas, dependendo do tamanho do porto. Então, o porto é uma empresa, né? Mas ele, na realidade, ele abriga as empresas operadoras, né? E essas empresas que operam, ela que faz a exportação, são as empresas também proprietárias dos barcos, né? Que fazem a cabotagem. Cabotagem é o transporte de interior, ou seja, não é o transporte marítimo de grande custo, é de pequeno, de médio, de custo de interior. Certo. Bom, e como você falou, nós temos 45 unidades. Nós temos 45 portos, que são autorizados ou não. Autorizados pela ANTAC, que é o órgão do governo federal que regula, nós temos só 11. Mas funcionando, nós temos 45. Por exemplo, se você sair agora, vá lá para o Cainaga, você vai ler de 20 a 30 caminhões parados ali. Ali é um porto. É um porto que não está autorizado, que não está registrado, que não tem esse controle. Está lá, tem 20, agora, nesse momento. Cainaga se pode, nós temos notícia que tem a média de 400 caminhões dia, dependendo do caso, né? Tem dias mais, outros menos. Então, que estão lá toda hora levando carga, saindo, entrando e tal. Então, não se tem um controle, não tem uma estatística. E nós estamos querendo regulamentar isso. Queria para você ter uma ideia de real do que representa a atividade portuária para Porto Velho. Do outro lado do rio, nós temos 7 portos. Então, um só pediu autorização junto ao TAC. Os demais estão lá, parando, operando, mexendo e tal. Então, nós temos aqui nessa região de Porto Velho 45 portos, grandes, pequenos, médios. Né? São portos ilegais esses que não têm essa autorização? Portos ilegais. Mas como nós não temos uma legislação, e essa legislação deveria vir da parte da SOF, através do CONSUP, o legislador originário, que é a Assembleia Legislativa, criou a SOF. A lei já deu poderes a ela através de que faça a legislação através de resoluções. E como eu descobri que ela nunca fez isso, né, e eu comecei a estudar, comecei a me aparelhar de informações, e eu estou reunindo com os secretários para a gente baixar resoluções para fiscalizar e organizar essa atividade portuária do Estado, e não para coibir, para perseguir, né, mas para fomentar e para organizar, para saber onde está se fazendo, para se criar as devidas dados estatística e também proteger o meio ambiente, que é uma coisa extremamente importante para o país e para o mundo como um todo. Agora, quanto, mesmo sem esses dados precisos, mas o senhor calcula mais ou menos em torno de quanto que se arrecada com os portos em Rondônia? Nós temos um estudo da Hermasa que levam para 3 bilhões de reais ano. Em Rondônia? Ou seja, se os portos deixarem de existir, nós vamos para a década de 70. Simples. 3 bilhões? Eu costumo dizer assim, a gente valoriza muito a agricultura e a gente está certo em fazer isso, né? Porque é o que mais... Mas não é o nosso carro-chefe, quer dizer. Mas não, de arrecadação não é. Ela pode, de geração de emprego, tudo bem. É muito importante, mas para arrecadação não é. Por quê? Imaginemos assim, nós produzimos boi. Você sabe quantas pessoas são necessárias para cuidar de 1000 boi? Você sabe disso. E quando se vende esse boi, você sabe quanto se arrecada para o Estado? Nada. A Lei Candir não permite, porque esse boi é feito para exportação. Então, ou seja, para os cofres do Estado não entra nada. E você sabe quanto o Estado passou até agora? Passou para o Estado? Que o Estado passou para a SOF até agora? Desde a sua Constituição, ou seja, há 25 anos, o Estado não investiu, me parece, anos atrás, aí, 2 milhões. Em 25 anos. 25 anos, 2 milhões? 2 milhões. Foi nada, né? Ou seja, a atividade portuária é zero. Nesse exato momento, o governador tomou conhecimento disso e autorizou o Departamento de Estrada e Rodagem a fazer um trabalho fabuloso. Eles estão fazendo um trabalho de piqueteamento, de proteção, e vão asfaltar o acesso ali para o Belmonte, facilitando todos os nossos portos ali que estão na área do Belmonte, né? Que elas precisam, aquela estrada ali já foi motivo de muitos protestos, na época da chuva, fica intransitável. Então, o coronel Meireles, né, que é um profissional excelentíssimo, né, premiado pelo Exército, né, engenheiro do Exército,
E ele está realmente à frente do DEA e está interessadíssimo em fazer isso. E ele faz parte do CONSUP, daquele conselho de secretários que eu te falei, né? Que eu sou o presidente e conversei com ele, pedi para ele uma explicação, né, a respeito do assunto, e ele tomou a fala e explicou para todos os secretários o que está acontecendo ali. E nós sabemos, só que eu não, infelizmente eu não sou técnico da área, eles começou a falar de palavras técnicas, de engenharia, de tal. O certo é que eles estão fazendo um trabalho, né, definitivo. Isso é bom para nós. Com certeza. Para aquela população daquela área. Com certeza. Porque teve algumas empresas que estavam ameaçando sair daqui de Porto Velho e irem para o Humaitá, né? Não, já estão indo. Já estão indo. O Humaitá já abrigou 2 grandes portos nossos. Perdemos por causa do estado do Belmont. Inclusive, uma empresa de Rondônia. Nós temos sede em Rondônia, que é talvez uma das maiores empresas do estado, que é o Grupo Massuti. O Grupo Massuti fez uma estrutura lá. De Vilhena, né? Que é de Vilhena, tem sede de Vilhena. O Grupo Massuti fez uma estrutura em Humaitá porque não conseguiu área aqui, não conseguiu autorização aqui. A estrutura de Humaitá é monstruosa. Talvez o maior porto da região, na nossa região, seja o dele. Ou seja, então não tem uma estrutura que está sendo colocada ali. Seu Amadeu, então o Grupo Massuti, um grande grupo produtor de soja lá de Vilhena, não conseguiu se instalar aqui em Porto Velho e foi para o Humaitá. Agora, por que ele não conseguiu se instalar em Porto Velho? Por uma série de razões. Essa é das que nós estamos decidindo junto com a Câmara de Vereadores. Eu pedi, né, implorei inclusive para o presidente para antecipar a votação do Porto Chueiro, da região do Chueiro. E ele nos atendeu e 2 dias depois, uma segunda-feira, eles votaram antecipadamente o zoneamento portuário do Chueiro. Ou seja, agora nós já temos autorização legislativa, uma lei que autoriza aquele que quer se instalar no Chueiro de ir para lá. Agora, sexta-feira, nós estamos fazendo isso com o Porto Belmonte, regularizando, ampliando as áreas, porque existem várias áreas ainda no Belmonte que pode ser ocupada. E não são exatamente porque não há autorização, ou seja, então a Câmara dos Vereadores, através do Edvilson Negreiros, né, o nosso presidente lá da Câmara, eu vou estar nessa audiência representando o governador, recebi agora a ordem do governador hoje, né, através de um ofício, para que eu estivesse lá representando o governo do estado e o governador. Então nós vamos antecipar também a região, ampliar e antecipar o zoneamento para a questão da região do Belmont. E o meu projeto é transformar tanto o Belmont como o Chuelo numa zona ampliada da zona de processamento de exportação, a nossa bendita ZPE. Bom, portos é tão importante, eu vou dar uma dica para vocês. Eu estou trabalhando junto com o governador na ZPE, na zona de processamento de exportação. No estado forte, assim, economicamente, há 300 anos já tem uma economia forte, que é o Ceará, a ZPE lá representa 60%. Então, a ZPE de Rondônia vai representar 80% a 90% de toda a economia do estado de Rondônia. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Então, os portos vão representar de 80% a 90% da economia do estado num futuro muito breve. E o Ceará tem um turismo que é forte, né? É para você ter ideia. Então, e nós temos aqui, inclusive, pedido já para Porto Velho de Amsterdã, né? Nós temos no ZPE do Ceará, nós temos Roterdã. E o Porto de Roterdã é o parceiro da ZPE do Ceará. E aqui nós temos uma proposta do Porto de Amsterdã. Temos também uma proposta de grupos sul-coreanos e proposta também de grupos chineses. E também agora, o último, uma proposta de brasileiros muito fortes, de grupos brasileiros, de grãos muito fortes, que chegou até mim, né? Essa proposta, e a gente vai fazer um estudo global, né? Apresentar para o governador, a decisão é do governador, né? Toda a decisão do estado é o governador que faz, né? A gente apenas cumpre e com certeza ele vai fazer o melhor para o estado. Tá certo. Senhor Amadeu, eu tenho algumas perguntas aqui. Uma é de um internauta, infelizmente saiu aqui da minha tela, mas ele perguntava o seguinte: quando o senhor comentou sobre a BR-319 e em relação à hidrovia do Madeira, ele está perguntando se o senhor é contra a BR-319. Claro que não. A BR-319 não atrapalha em nada a hidrovia do Madeira. Não há como competir, nem trem pode competir com a hidrovia. Ou seja, apenas uma barcaça nossa
Uma barcaça nossa leva 50 mil toneladas, ou seja, é preciso 10 comboios de trem para se igualar a uma barcaça nossa. E um custo nosso é muito, muito reduzido, ou seja, Sem precisar construir ferrovia, né? sem pensar que é isso que é, é interessante mais ainda. Então, para nós, não vai atrapalhar em nada, nada, nada. Ao contrário, vai aumentar o fluxo de pessoas visitando e tal. Desde que o único dano que poderia trazer para nós seria a destruição do meio ambiente no seu contorno, no seu entorno ali, né? Mas como nós temos legislações fortes, com certeza o governo vai saber proteger o meio ambiente, mas o resto só faz contribuir. Eu acho ridículo, né, esse posicionamento. Nós temos uma capital com 2,5 milhões de habitantes desconectada do resto do país. Eu acho. Uma ilha, né? É uma ilha. Tá certo. Então, acho que respondeu a tua pergunta aí, meu caro internauta. Obrigado pela tua audiência. A outra aqui é a seguinte, é do Ronildo Oliveira. Ele está perguntando como está o andamento do processo do porto em Machadinho, em Tabajara. Conversei ontem com o prefeito de Machadinho e nós temos amizade, né? Assim, sabe, aquela coisa que... Porque tudo que ele estava pensando, ele disse, rapaz, eu pensei que é só eu que pensava. Eu digo, olha, na transição, antes da transição, no primeiro turno da campanha do governador, eu conversei sobre Machadinho. A logística de Machadinho é fabulosa. Eu creio que Machadinho e Calama, eles serão a região de maior fluxo de grãos do país. Mas isso com certeza absoluta. No medida que nós tivermos a infraestrutura, né, ou seja, de estradas, que estradas que já existem, que não vão ferir o meio ambiente, e é uma preocupação minha muito grande, a gente está ferindo o meio ambiente. Porque a gente sabe que vai se levantar atores dessa pasta de forma terrivelmente contra, né? Inclusive a própria Câmara dos Deputados, muitos deputados ali vigilantes nessa área. Então, a gente precisa criar desenvolvimento sem ferir, né, aquilo que já foi ferido muito, né, que é o meio ambiente. Mas a gente precisa, de fato, gerar emprego, a gente precisa gerar riqueza, a gente precisa gerar oportunidades. Rondônia foi dada por Deus como um centro de logística, de estratégia logística fabulosa. Então, tudo que se pode produzir em 70% da Bolívia só tem um caminho, é aqui. Uhum. Ou seja, não dá para subir a montanha com muitas coisas. Por exemplo, não dá para subir a montanha com o fosfato da Bolívia, não dá para subir uma montanha com a ureia da Bolívia, não dá para subir a montanha com a soja da Bolívia, com algodão, com milho e principalmente com sal. A Bolívia tem o melhor sal do mundo, não é o Himalaia, pessoal. Esqueça o Himalaia. Próximo da Bolívia, o sal da Bolívia é o melhor do mundo, do planeta. E não é somente isso, não. A Bolívia tem uma das regiões, para mim, no meu conceito, mais linda do mundo. O deserto de Ioani, o deserto de sal. O grande salar Ioani. É um conjunto turístico. Por quê? Nós temos geysers, nós temos 25 geysers identificados na proximidade, em uma região da Bolívia. Geysers, nós temos lá neve de um lado e várias piscinas de água quente, fervendo. Você imagina? Nós temos uma vegetação única no mundo, solar. Nós temos um deserto de sal de comida. Uhum. Sal de 225 km por 70 de largura. É muito sal, hein? Cara, que isso? Ou seja, é um lugar totalmente inusitado no planeta. Então, e vai acontecer como? Vai acontecer que nós vamos ter uma ponte de 100 e poucos metros, que é sobre o rio Guaporé, e nós estamos lá, subindo aqui. A China está asfaltando e nós vamos ter isso. Ao mesmo tempo que a gente transporta as cargas da Bolívia, a gente permite que o brasileiro pegue seu carro e vai lá no deserto de Ioani, né, no salar de Ioani, e nessa região turística que eu não encontro assim, nenhuma referência no mundo igual, que tenha tudo junto num só local. Então, eu acredito que essa estrutura turística dele vai melhorar muito, e eles também têm maior interesse de conhecer o Brasil, né? Eles têm um interesse, então a gente vai abrir esse fluxo de turismo. E turismo tem que fazer parte da nossa receita, a receita do Estado. O nosso superintendente está trabalhando muito nisso. Nós temos muita riqueza. Por exemplo, falando em turismo, nós temos aqui o Pico do Tracuá. O que é o Pico do Tracuá? É o único lugar na Amazônia que dá para fazer uma cidade gelada.
único. Não é um pico, é um pico de nome. É o Monte Traquá. O pico, na realidade, é uma mesa de 8 quilômetros por 8 quilômetros, retilínea, ou seja, toda gramada, em cima de uma região próximo de 1 quilômetro e 200 metros. Esse 1 quilômetro e 200 metros é uma altitude de montanha. São 11 graus a menos que Porto Velho. Então nós temos ali um ambiente gelado, frio, e umas vistas de tirar o fôlego. Nós temos lá, olhe bem, preste atenção, nós temos lá cascatas de não sei quantos metros, ou seja, rios, quedas d'água imensas, nós temos lá cânions. Tem nascentes de rios. Nós temos nascente de rio, nós temos cânion, nós só temos cânion que se possa ser visto no Brasil, só lá no Rio Grande do Sul. Nós temos cânion lá. Nós temos caverna de cristais, e eu conheço pessoas que filmaram para nós, trouxeram cavernas de cristais. E a gente pode, inclusive, colocar, nós temos caverna de ametista. Você imagine, tudo isso pode estar em trilhas bem preparadas, estruturadas para conhecimento. Hoje é uma área fechada. Não, é uma área fechada que não deveria ser. Tem que ser protegida, é um parque nacional. Mas os parques nacionais têm que ser explorados, a própria lei já diz, tem que ser explorado. A única dificuldade agora é conversar com os russos, nesse caso são os índios. Né? Mas os índios precisam de dinheiro, os índios precisam que tenha, inclusive proteger a terra deles. Com certeza. E precisa, você leva 4 dias para chegar lá no cume do monte. Agora, em um carro, nós saímos daqui, em 2 horas, em 3 horas está indo lá. Ou seja, se tivesse um asfalto. E essa pista, e toda a renda que se obtém nessa região, poderia ser parte dela dada aos próprios índios, para continuar preservando, para continuar trabalhando em prol desse parque. Porque o parque está sendo destruído. Ele não tem assistência, está sendo destruído. Garimpeiros vão lá, porque é uma região riquíssima em minérios, riquíssima em vários tipos de minérios. Lá nós temos lá diamantes, nós temos ametistas, nós temos ouro, nós temos uma série de minérios que são explorados lá. Eu tenho conhecimento disso, de pessoas que trabalharam lá há muitos anos e pessoas que estão trabalhando agora. Então, por que não entrar lá e criar uma estrada obviamente fiscalizada, que ninguém possa jogar um palito de picolé lá, né? Uma estrada protegida, e essa estrada facilitar a vida do indígena, trazer dinheiro para ele, e essa estrada faz com que nós vejamos uma coisa que é nossa. Monte Traquá é um patrimônio nosso. E é o único lugar da Amazônia que a gente pode fazer um lugar frio. Imagine, é um Campo de Jordão aqui, a 350 km de Porto Velho, no asfalto. Você imagina um negócio desse? Você já pensou nisso? Mas inclusive, até tivemos um programa com um pessoal que foi o Pico do Traquá. Vieram aqui, falaram, explicaram. Não falaram essa parte que era esse clima, né? Mas interessante a história. Não, mas eu acho uma pena. O clima de montanha chegou mais de 1000 metros, enfrentou os climas de montanha. Não, mas eu acho interessante também nós colocarmos, eu acho que o governo do estado precisa colocar o turismo como uma fonte de renda de peso na nossa economia. Porto Velho é uma das poucas cidades no Brasil que você consegue essa pesca dentro da cidade. Pesca profissional, pesca amadora, enfim, o pessoal que gosta de pescaria, é um dos poucos locais. O pessoal até do Bengol veio aqui, conversou um tempo, explicou. Mas, assim, precisa de investimento. A situação é o seguinte. E é investimento, não é gasto. Olha, é investimento. É claro, se não for para mim elogiar o meu governador, eu não estaria com ele. Uhum. Então, no dia que eu descobri que ele não é a pessoa que eu penso, eu vou dizer para ele muito obrigado pelo nosso Valeu. trabalho. Valeu, cara. Tchau, né? Então, tchau. O certo é o seguinte, o Marco Rocha é um cara muito sério, muito inteligente, honesto, e isso me chamou a atenção já desde o início, né? Quando eu conheci ele, eu achava que isso não existia dentro da política, cara. Simplesmente. Eu sempre falava com meus colegas no tribunal, e disse, cara, isso não é para nós não, cara, tem político é para bandido, não é para nós, não é para nós, não é para nós. Então, quando ele assumiu, quando ele ganhou, eu disse, não, eu me senti seguro em poder trabalhar com uma pessoa que eu posso falar de honestidade, posso falar de... Então, o Marco Rocha herdou só de passivo oculto, presta atenção, ele herdou mais de 400 milhões. Você quer passivo oculto? É débitos que não foram anunciados nas prestações de contas anuais. De forma mais simples, para que o nosso ouvinte entenda, fizeram débitos, gastos, ou seja, contrataram 400 milhões que não anunciaram. Foi por isso que o Rondônia tinha letra B.
Rondônia era para estar pior que o Rio de Janeiro. Então o Marco Rocha, e eu fui com ele, ele disse, o governador, foi eu, o secretário de saúde. Nós fomos com ele, governador, o senhor vai falar isso em nome de Jesus. Eu falei para ele usando o nome poderoso, porque nós comungamos de uma mesma fé. Então, vai para lá, para frente da TV e diga o que está acontecendo. E ele foi. Ele mandou, levantou, pesquisou e de fato. Então, ele que está fazendo? Ele está pagando a conta dos outros e trabalhando com o orçamento dos outros. Só do Estado está pagando os salários em dia. Eu tributo um milagre, eu tributo honestidade, eu tributo um prêmio de Deus a esse governador fabuloso. E eu não estou aqui para puxar saco porque eu tenho emprego. Né? Eu sou servidor federal, da Justiça, então eu tenho emprego, eu não podia estar lá, estar com ele. Então eu estou com prazer de servir a Rondônia, né? Ao lado desse homem fabuloso, que eu tenho certeza, como todo mundo tem seu limite, suas limitações, como todo ser humano, mas esse lado maravilhoso eu tenho que falar, eu sou obrigado. Senhor Amadeus, infelizmente o nosso tempo estourou até. Então eu te deixo esses últimos minutos agora, deixo nossas câmeras, nosso microfone para suas considerações finais e deixar um recado para o nosso internauta. Pessoal, eu primeiro quero agradecer aqui, né, a Rondônia ao Vivo pela sua oportunidade. Nós sabemos que é imenso o público da Rondônia ao Vivo. E eu quero dizer o seguinte, nós entendemos da importância da atividade portuária para o Estado de Rondônia. Ou seja, ao assumirmos essa pasta, que é uma Secretaria de Estado, a gente entendeu essa importante missão. E nós estamos traçando planos, junto com o governador, para desenvolvimento de todo o Estado de Rondônia. Eu tenho certeza absoluta, né, que através desse mecanismo nós vamos dar um salto gigante, né? E o Rondônia, com certeza, se não for maior, mas será um estado extremamente representativo no norte. Eu creio com certeza absoluta. Se não formos o primeiro, nós seremos o segundo, pelo menos. Tá certo. Meu Deus, muito obrigado. E nós aqui do Rondônia, você tem que estar na câmera, está em pé, mas está aparecendo. Tá. Nós aqui do Rondônia ao Vivo agradecemos a sua participação e estamos aqui também para contribuir com esse desenvolvimento, tá ok? Foi um prazer. Obrigadão, hein? E você, meu caro internauta, muito obrigado pela tua audiência. Até mais.